dia, gente. A graça e a paz de Jesus a todos. Nós vamos orar para começar a nossa live nessa manhã. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, pela vida. O Senhor nos permitir viver, acordar, abrir os nossos olhos no dia de hoje. Somos gratos pela Tua mão, pelo Teu cuidado com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração através das canções, através da pregação da Tua palavra, que o nosso coração se volte para Ti, que o nosso coração agora seja quebrantado pela Tua palavra, pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito sobre nós. Derrama, Senhor, a Tua graça em cada coração, aqueles que agora estiverem conectados conosco através dessa live, Senhor, que a Tua mão, a Tua graça também possa alcançá-los. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmã Célia, a graça e a paz de Jesus. Diaconisa Célia.
na eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Jesus é o Deus conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. O meu desejo é que esse príncipe da paz possa entrar agora na sua vida, no seu coração, que ele possa agora habitar a sua casa, o coração da sua família, que nesse momento, no tempo em que nós vivemos, um tempo de incertezas, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa encher seu coração de certezas, de esperança para o futuro. Há um futuro, há algo de Deus para a nossa vida. Nossas vidas não estão lançadas à sorte, não, elas estão na mão de Deus. Amém? Então queria que você guardasse isso no seu coração. Você não está sozinho. O amor de Deus está sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar desse amor. Amém? A próxima canção diz que o nosso prazer é adorar ao Senhor. O meu maior prazer é te adorar, Senhor. A Elô está aqui me ajudando, mas hoje ela não quis aparecer, tá bom? Mas você vai ouvir a voz da Elô aí. Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Tu és o prazer da nossa alma. Somos gratos, Senhor, porque o Teu nome está acima de todo nome e é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, obrigado porque foi pelo nome de Jesus, foi pelo sacrifício de Jesus que nós viemos a existir. A palavra de Deus declara que sem Jesus nada do que foi feito se faria. Então tudo que existe, Deus, segundo a Tua palavra, afirma, existe por causa de Jesus. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Por isso nós somos gratos por Jesus nessa manhã. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado você que está com a gente aí, que cantou junto com a gente daí da sua casa. Nesse momento eu queria partilhar com você a palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 23 até o capítulo 2, versículo 4. Então nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, versículo 24. Depois nós leremos a sequência, que é o capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Então, se você achou, leia comigo ou ouça a leitura da palavra, que diz assim: Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? Escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Amém. Essa manhã eu gostaria de partilhar com vocês essa mensagem que tem por título o amor, a razão para a mudança de planos. O Paulo, conforme a gente vem meditando todos os domingos pela manhã na carta aos Coríntios, nós já percebemos que esse capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo ele usa essa primeira parte dessa carta para declarar por que ele mudou os planos de ir a Coríntios. A palavra de Deus disse que, ali Paulo diz, a essa igreja, que ele pretendia visitar essa igreja uma vez, depois ele escreve novamente para essa igreja e ele diz que pretende passar ali 2 vezes. Paulo ia para a Macedônia, ele então sai de Jerusalém para a Macedônia, e Paulo então ele diz que ele pretende passar 2 vezes então. Na ida para a Macedônia ele passaria na cidade de Corinto, visitaria aquela igreja, e depois que ele fosse para a Macedônia, na volta para Jerusalém, ele retornaria à igreja de Corinto, o que não foi possível Paulo fazer, e que fez com que alguns críticos dessa igreja, algumas pessoas, alguns crentes da igreja de Corinto, começassem a colocar em dúvida o caráter do apóstolo Paulo. Eles começaram a questionar as intenções do coração do apóstolo Paulo, e nós já percebemos até aqui, estudando esse capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo tinha bons motivos para não ir, para mudar de planos, e agora o Paulo nos dá a razão pela qual ele mudou de plano. Ele muda de plano não por falta de caráter, não porque ele era uma pessoa que não cumpria sua palavra, não porque ele não tinha palavra. Ele muda de plano não porque ele não era confiável, não porque ele tinha falha de caráter, não porque ele só se preocupava com ele mesmo. Eles alegaram isso, alguns críticos da igreja de Corinto alegaram que Paulo mudou de plano porque ele pensava só no que era melhor para ele, não pensava na igreja, não pensava nos irmãos. Mas Paulo então agora ele diz o real motivo pelo qual ele não passou a segunda vez na igreja de Corinto na viagem para a Macedônia. Tudo indica que Paulo passou uma vez só. No caminho para a Macedônia, Paulo passou ali. E na volta da Macedônia para Jerusalém, Paulo então não volta ali, como ele havia afirmado. E Paulo agora, ele alega, ele diz qual é a razão. E a razão
pela qual Paulo não passou ali foi pelo amor que ele tinha por aqueles irmãos. O versículo 4 que nós acabamos de ler diz assim: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Então o apóstolo Paulo, ele fala do amor pelo qual ele tem a essa igreja, e ele não volta ali a segunda vez na igreja de Corinto, na volta para casa, para Jerusalém, por uma simples razão, e uma razão legítima, uma razão louvável, pelo amor que ele tinha por essa igreja de Corinto. E aí Paulo, aqui nesse texto, nos fala das características desse amor. Você deve estar se perguntando, Paulo não voltou lá por amor? Por quê? O que aconteceu? Que história é essa? O amor não deixou Paulo voltar à igreja de Corinto? Então nós vamos ver as características desse amor de Paulo por essa igreja, para nós podermos entender por que Paulo não passa lá a segunda vez. Então, a primeira característica do amor, de qualquer amor que seja genuíno, do amor que é verdadeiro, a característica desse amor, Paulo diz ali no versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Lembrando, nós lemos o capítulo 1, do versículo 23 até o capítulo 2, versículo 4. Então o versículo 23 diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha, de que foi para poupar vocês, que ainda não voltei a Corinto. O amor de Paulo fez com que Paulo poupasse aqueles irmãos. Poupasse aqueles irmãos do quê? No primeiro encontro que Paulo teve com eles, quando Paulo sai de Jerusalém e vai à Macedônia, no primeiro encontro que Paulo passa ali com aquela igreja, Paulo foi duro com aqueles irmãos. Paulo, ele até escreve uma carta dura para aqueles irmãos depois. Essa carta se perde, não chega até eles. Então Paulo, ele foi duro no sentido de que o encontro de Paulo com aqueles irmãos, Paulo teve como prioridade corrigir o erro que havia naquela igreja. Paulo foi duro com eles porque havia ali um jovem que dormia com a sua madrasta, um jovem que tinha relações com a sua madrasta, e que a igreja tratava isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Alguns irmãos tratavam aquilo como a coisa mais natural do mundo, e aí Paulo então é duro no encontro com eles, de maneira que eles se entristecem, e que Paulo também fica triste com aquela situação. A tristeza do apóstolo Paulo é de ver que aquela igreja plantada por ele, igreja que ele começou, igreja que ele fundou, uma igreja que ele tinha um amor por ela, a tristeza do coração de Paulo era ver que aquela igreja estava trilhando para fora dos caminhos do Senhor, que aquela igreja não estava andando segundo a vontade de Deus, aquela igreja estava longe do centro da vontade de Deus. Aquela igreja tratava o pecado como se fosse uma coisa natural no meio da igreja, no seio da igreja, como se fosse, tá tudo bem, tudo pode, a gente pode fazer qualquer coisa, não tem problema, tá tudo certo, viva a sua vida da maneira que você quiser, viva do jeito que você quiser e tá tudo certo. O importante é você vir para cá, o importante é você ter nome de cristão, o importante é você ter nome de crente, o importante é você confirmar sua presença nas reuniões, nos cultos, nos lares. O importante é isso. Aquela igreja lidava com esse tipo de pensamento de que há uma dualidade entre a minha vida espiritual, minha vida religiosa e a vida como eu vivo nesse mundo. No mundo, a minha vida secular, eu posso viver de qualquer maneira, não tem problema. Isso entristeceu o coração do apóstolo Paulo. Paulo fica triste porque a igreja não tem a maturidade de tratar o seu próprio pecado, de discernir que aquilo estava errado, que aquele jovem que estava dormindo com a sua madrasta precisava ser chamado a atenção, precisava ser tratado, precisava se arrepender do seu pecado, se arrepender, se retratar com Deus e se retratar com a igreja. Isso entristece. Esse encontro de Paulo com essa igreja gera uma tristeza no coração de Paulo. Talvez por isso
né? E é por isso que Paulo não passa lá a segunda vez. E aí Paulo vai dizer que o amor dele, o qual fez com que ele não voltasse à igreja de Corinto num segundo momento, foi porque ele não queria que houvesse novamente um encontro e houvesse tristeza ali. Então Paulo queria poupar a vida daqueles irmãos desse constrangimento. Paulo queria poupar os irmãos. Paulo pergunta para a igreja, lá no capítulo 4, no versículo 21, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 21, Paulo faz uma pergunta para a igreja interessante. Eu gostaria de ler esse texto agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Desculpa, primeira não, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. É isso? Gente, deixa eu ver aqui. A primeira carta mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. E ele diz assim para a igreja de Corinto: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Em outra tradução diz: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo diz nessa primeira carta para a igreja de Corinto, esse problema não era de agora, a igreja de Corinto vivia esse problema há um tempo, aquele jovem já vivia de forma errada com a sua madrasta já há muito tempo, não era uma coisa nova, não era uma novidade, a igreja se acostumou. O problema do pecado é quando a gente se acostuma com o pecado. O problema do pecado é quando nós fazemos desse pecado um pecado de estimação. E esse pecado de estimação, ele vai ficando oculto, escondido, de maneira que o coração se torna insensível para ele. O coração de quem comete esse pecado, né, fica insensível, já não vê mais como pecado, já não se arrepende mais, já trata como uma coisa natural e adoece a alma do pecador. Adoece a alma daquele que comete aquele pecado frequentemente. É por isso que Tiago vai dizer lá no capítulo 5 da sua carta, está alguém enfermo e ele chama para que outro ore, ele diz assim, a oração da fé curará o enfermo. Confessai-vos, e ele completa, confessai-vos uns aos outros para serdes curados, para serdes perdoados, para serdes sarados. Tiago diz isso porque o pecado adoece a alma. Algumas enfermidades na vida das pessoas são fruto de questões espirituais que elas carregam em si. Então, às vezes, a pessoa vai adoecendo com esse pecado, de maneira que ela acha que aquele pecado que ela comete já está tudo normal, já não é mais tão pecado assim, já não é mais tão errado assim. É o que acontece na igreja de Corinto. E é o que acontece com aquele jovem. Ele vive de maneira errada com a sua madrasta e acha que está tudo bem. Paulo, então, ele diz, foi para poupar vocês desse constrangimento, poupar vocês de encontrar-me com vocês de novo e ver que vocês ainda não se arrependeram. E ver que vocês ainda não tomaram uma atitude de mudança, de transformação na vida de vocês. Paulo diz, olha assim, eu não voltei aí para poupar vocês novamente de um encontro que vai gerar mais desgaste emocional em vocês e em mim. Paulo alega isso. No versículo 23, ele diz isso, foi para poupar vocês. Bem, irmãos, eu aprendi que devemos chamar a atenção de uma pessoa em particular, nunca em público. Em público se deve elogiar. O líder faz isso, Paulo sabia disso. E o Paulo queria que aquela pessoa fosse corrigida no particular. Paulo queria
que a igreja resolvesse o seu problema, mesmo sem ele estar presente, mesmo ele ausente, que ela se consertasse, ela se conscientizasse de que precisava consertar aquele erro. Paulo, então, não vai ali para poupar os irmãos novamente desse encontro que geraria neles constrangimento. Paulo queria poupar a igreja de estar junto a ele, sendo que ele não estava em paz com a situação com que a igreja vivia. Paulo esteve ali, naquela igreja, numa visita dolorosa. Ele diz isso aqui no capítulo 2, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Porque eu decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Houve muita tristeza no coração do apóstolo Paulo e houve tristeza no coração da igreja naquele encontro. Paulo então diz: eu quero poupar vocês de uma nova tristeza, eu quero poupar vocês de um novo encontro. Paulo queria poupá-los de se encontrarem com ele em tristeza, pois o próprio coração do apóstolo Paulo estava triste com a situação. Então, para poupá-los de novamente estar entre eles com esse sentimento de tristeza, de angústia, de dor no coração, em lágrimas, Paulo decide não voltar quando ele vem da Macedônia, indo para casa, para Jerusalém. Paulo então decide não voltar àquela igreja, para não haver um constrangimento daqueles irmãos. Então Paulo decide poupá-los dessa situação. O amor poupa a vida daqueles a quem amamos. O amor poupa de alguns constrangimentos. O amor poupa de algumas situações. O amor poupa. Paulo também ensina que o amor não oprime. O versículo 24, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo declara: não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Note a primeira expressão: não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm. O apóstolo Paulo diz que o amor não oprime. Paulo era o pastor daquela igreja. Paulo havia plantado aquela igreja. O trabalho quem começou foi Paulo. Eles eram ovelhas do apóstolo Paulo. Do rebanho de Deus, sim, mas ovelhas do apóstolo Paulo. E Paulo, então, ele diz que ele não é dominador da fé daquele povo. Paulo não oprime. O amor que ele tem não é um amor opressor, porque o amor não oprime, o amor liberta, o amor torna o outro livre, o amor deixa o ser amado em liberdade e não em opressão. O apóstolo Paulo diz isso. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 6, o Pedro, ele escrevendo essa carta, ele orienta os líderes da igreja, os pastores da igreja, o seguinte: primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, diz assim: não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Pedro está dizendo como os pastores devem pastorear, não como dominadores dos que lhes foram confiados. Paulo está dizendo que ele não era um líder abusivo, que o amor que ele tinha por aquela igreja não permitia que ele fosse um líder opressor, não permitia que ele fosse um líder dominador. Ele não se sentia o dono da igreja, ele não se sentia o dono das pessoas daquela igreja, ele não era dominador da fé daquelas pessoas, ele não era o dominador da igreja, ele entendia que o rebanho era de Deus. Quantos líderes abusivos nós temos por aí? Quantos líderes que abusam da fé das ovelhas de Deus estão espalhados por essa terra? Uma vez eu ouvi uma história de um homem que era líder e ele disse assim, ele era líder evangélico, líder de uma igreja, e ele disse assim: meus liderados, eu boto sal assim na mão e digo assim, come, e eles vêm aqui e comem. Que coisa mais asquerosa, né? Que coisa mais idiota.
sejamos claros, né? Que coisa mais idiota, que coisa mais terrível que um ser humano se submeta à liderança de um outro ser humano para fazer coisas as quais a razão não nos permite fazer. Qualquer um que pensar não vai comer. Que isso, gente? Que abuso é esse? Mas estamos cheios de líderes abusivos por aí. Dominadores, gente que domina a fé do outro, que se acha dono do outro, que se acha dono da igreja, que se acha dono da ovelha e por isso oprime a igreja. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor que ele tinha por aquela igreja não o permitia dominar aquela igreja, não o permitia oprimir aquelas pessoas, porque o amor não oprime, o amor liberta. O teólogo Colin Kruse, ele diz que o papel de todo ministro do evangelho é o de servo do povo de Deus e nunca o de tirano, de se achar dono de alguém, dono das ovelhas, dono do rebanho de Deus. Na segunda carta aqui de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, olha o que o apóstolo Paulo diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Então o Senhor é Jesus. Jesus Cristo como Senhor. E a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Então Paulo diz que ele e os pastores, eles não são tiranos, não são senhores da fé do povo, mas eles são servos. Então o amor de verdade não oprime a pessoa amada, mas o amor serve a pessoa amada. O amor faz com que quem ama sirva o outro a quem se ama. E é isso que o Paulo está declarando a essa igreja, que o amor que ele tinha pela igreja o fazia servir a igreja, não oprimir a igreja, não dominar a fé da igreja ou sentir-se senhor daquela igreja. Toda relação, irmãos, que tenhamos precisa ser uma relação de servir o outro, precisa ser uma relação de não oprimir o outro. Toda relação, seja de amizade, com a família, né, nos nossos relacionamentos amorosos, na relação entre irmãos, igreja, líderes e liderados, precisa ser uma relação onde não há opressão, mas liberdade. O amor libera, o amor liberta, o amor serve o outro. A gente pode perceber isso na Bíblia, uma história conhecida, mas nem todo mundo lê muito. A história que está relatada lá no livro de Ruth. Quando nós olhamos a história ali dessa mulher chamada Ruth, a história, na verdade, é a história de uma família judia que vai morar nas terras de Moabe por causa da situação econômica que havia ali onde eles moravam. Então essa família vai morar na terra de Moabe porque não havia oportunidade de trabalho, faltava pão ali, e eles então vão morar na cidade, lá nas terras de Moabe. Essa família é a família de Noemi. Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e tinha o seu marido. O marido dela, então, começa a trabalhar na terra de Moabe, seus filhos também, mas o que acontece é que o seu marido morre. Antes do marido morrer, né, os filhos casaram. Um casou com uma mulher chamada Orfa e o outro se casou com uma mulher chamada Ruth. O texto fala ali no livro de Ruth, no capítulo 1, que o marido da Noemi morreu e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, morreram. Mas aquela mulher havia nutrido um amor pelas suas noras, pela Orfa e pela Ruth. E então, nesse amor, né, porque, explicar melhor o que acontecia, dentro dos costumes dos judeus naquele período,
quando um filho morria, né, e ficava a nora, a sogra tinha de dar um outro filho para aquela nora, para que ela pudesse casar com o outro filho. Mas a Noemi já era uma senhora. Ela também não tinha marido, porque o marido morreu, então ela não tinha como gerar filhos. Então o que, que ela faz? Por amor às suas noras, ela libera as suas noras. O amor torna livre. O amor deixa o outro livre. O amor liberta o outro. E aí ela chama as duas noras e fala: vá embora, volte para a terra de vocês, para a casa do pai de vocês, vá reconstruir a vida de vocês. Vocês estão livres da obrigação para comigo. O que vocês puderam fazer, vocês fizeram pelos meus filhos. Agora volte para a casa dos pais de vocês. A primeira foi embora, a órfã. Mas a Ruth, ela não foi embora. Ela abraçou a Noemi e ela disse: para onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora estiver, eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. O amor da Noemi por Ruth constrangeu a Ruth a responder em amor. Porque o amor que a Noemi nutria era um amor que liberou a Ruth, que deu liberdade, que disse: segue sua vida, vai ser feliz. Em contrapartida, a Ruth responde com amor, dizendo: eu vou servir a senhora, eu ficarei com a senhora. Onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora estiver, eu estarei. O seu Deus será o meu Deus. O amor, ele não oprime. O amor liberta. O amor torna livre. O amor nos deixa livre. É por isso que o amor de Deus, derramado em Jesus na cruz do Calvário, liberta a gente, nos liberta do pecado, nos liberta do mundo, nos liberta do poder do maligno. O amor que Deus tem por nós é um amor libertador. É por isso que nós vemos figuras de Jesus por toda a Bíblia como libertador. Moisés, o libertador de Israel, prefigurava Jesus. Nós vemos os libertadores. Jesus, ele vem como um libertador. E Jesus é não outra coisa que não a resposta do amor de Deus pela humanidade. Porque ele nos amou, ele se entregou, ele entregou sua vida, porque o amor é libertador. O amor liberta. Por isso Jesus entrega a sua vida, e na entrega de Jesus da sua vida na cruz do Calvário, o sacrifício dele nos liberta do pecado, nos liberta de vícios, nos liberta de tudo que possa nos aprisionar ou nos escravizar, porque Deus nos amou e o amor de Deus nos torna livre. E Paulo, então, ele diz para a igreja de Corinto: eu amei vocês, eu amo vocês, e por causa desse amor, eu não abuso da fé de vocês, eu não me sinto dono de vocês, o meu amor não oprime vocês, porque o amor é libertador. A terceira característica desse amor, né, do apóstolo Paulo pela igreja de Corinto, e é a característica de todo amor que é verdadeiro, está nos versículos 1 até o 4, aqui do capítulo 2, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler mais uma vez, diz assim: porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. O amor não entristece, não gera tristeza nas pessoas a quem amamos. Paulo havia dito aos irmãos de Corinto que pretendia visitá-los, né? Já até falei isso na ida para a Macedônia, na primeira vez, na ida e na volta para Jerusalém. Não foi possível. Ele mudou de planos e percebemos por esse texto que o que fez o apóstolo Paulo mudar de planos
foi o amor que ele tinha por aqueles irmãos. Ele não queria se encontrar novamente com aqueles irmãos e ver que a situação não havia sido resolvida e se entristecer e entristecer os irmãos. Paulo prefere não encontrá-los, porque o amor não fere, o amor não machuca, o amor não entristece, o amor gera vida, o amor cuida, o amor restaura, mas não destrói. Paulo não queria encontrar com eles em tristeza. Paulo não queria voltar à igreja de Corinto naquela situação de angústia e de tristeza. Paulo sabia que a alegria dele era a alegria dos irmãos. Então, ver aqueles irmãos alegres alegraria o coração de Paulo. Paulo também sabia que se eles entristecesse aqueles irmãos e saísse dali triste, somente um novo encontro, somente aqueles irmãos poderiam alegrar Paulo. Aquela igreja, apesar de ser tão problemática, apesar de ser uma igreja assim, que dava trabalho para o apóstolo Paulo, era uma igreja que estava no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo carregava aquela igreja em seu coração. Ele amava aquelas pessoas. E o amor, então, decide não entristecer, não ferir, não machucar. É isso que o Paulo nos ensina sobre a razão pela qual ele não passou a segunda vez ali na igreja de Corinto. A razão foi o amor. O amor que poupa as pessoas amadas do constrangimento. O amor que não oprime, mas liberta as pessoas. O amor que não entristece, não fere, não machuca, mas o amor que cuida, que trata, que restaura, que gera vida. Toda relação de amor precisa ser assim. Uma relação que poupa o outro de constrangimentos, uma relação que torna o outro livre, não oprimido, e uma relação que não fere, que não causa tristeza, uma relação que não destrói o outro, mas uma relação que restaura, que transforma, que muda para melhor a vida do outro. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que a gente siga na nossa caminhada, amando a Deus, amando as pessoas, servindo a Deus, servindo as pessoas. Que o teu amor te leve a servir, que o teu amor te leve a ser útil, que o teu amor te leve a cuidar dos outros, que o amor faça de você alguém que liberta, não que oprime, alguém que cuida e não constrange, alguém que gera alegria e não tristeza, alguém que gera paz, não confusão e ódio no coração do outro. Que o amor te conduza assim, para a glória de Deus, do Deus que é amor. Beijo no teu coração, um bom domingo abençoado. Obrigado por estar comigo nessa manhã. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um beijo em seu coração. Obrigado aos irmãos da nossa igreja aqui de Campo Grande, Viva Esperança, nossos irmãos da IEC de Vila Norma. Deus abençoe o coração de vocês, a vida de vocês. A minha mãe que estava aí assistindo, né? Minha mãe agora é membro da primeira igreja congregacional de Nilópolis. Tia Deise, que está aí também, membro da igreja congregacional de Nilópolis. Beijo, tia. Todos que estão conosco, meu amigo que estava aí assistindo, não sei se ainda está, Ulisses, um amigão lá do cartório. Um beijo no coração de todos, um bom domingo abençoado. Mas eu queria orar, antes da gente terminar, eu queria orar por você, por sua casa, por sua vida. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que é uma referência para nós. Nos ajuda, Senhor, nos dá um coração como o do apóstolo Paulo. Nos ajude a amar as pessoas mais difíceis de ser amada, a amar aquelas que dão problema, a amar aquelas que não são fáceis de ser amadas, a amar aquelas que não se dão em relacionamento, pessoas difíceis. Nos ajude, nos dá um coração assim como o do Paulo,
que amava. Paulo amava aqueles irmãos, mesmo eles estando com a vida em pecado, fazendo tantas coisas erradas, mas Paulo não deixou de amar aquela igreja. Nos ajuda a ser assim, a ter um coração que ama a pessoa, a despeito de tudo que a pessoa faça, a despeito dos caminhos errados pelas quais elas andam, nos dê um coração que ama. Eu oro por esse batismo de amor, que nós sejamos batizados com amor, que o amor de Deus que excede, sabe, que é tão grande, esse amor que, sabe, a gente não consegue mensurar, que esse amor caia sobre cada um de nós nessa manhã. Que a gente seja batizado com amor. O amor que cuida do outro. O amor que não fere, mas o amor que restaura, o amor que cura. O amor que não oprime, mas o amor que liberta. O amor que torna livre o outro. Ó Senhor, que o teu amor caia sobre a nossa vida. A palavra diz que nós só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Então dá a nós uma renovação desse amor. Enche-nos desse amor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Também oramos por aqueles que estão enfermos. Oramos pela vida da irmã Edilce. Que tu possas curá-la de toda enfermidade nos olhos. Tu possa restaurar a visão da tua filha. Faz um milagre na vida dela. O Senhor pode, o Senhor tem todo o poder. O Senhor é soberano. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Também oramos pela vida do diácono Arthur, pedimos que tua graça, tua mão se mova sobre a vida dele, sobre os olhos dele, restaure-lhe a visão. Para a glória do teu nome, restaure a sua visão. Faz um milagre na vida do teu filho, opera ali na vida dele, Senhor. Se há mais alguém assistindo que esteja com enfermidade, seja ela de âmbito físico e natural, emocional ou espiritual, o Senhor tem poder para curar a enfermidade, seja ela de que natureza for, que a cura do Senhor alcance essa vida. Se alguém está, Senhor, nos assistindo agora e precisa de salvação, que seja hoje, que a salvação entre hoje no coração, na casa dessa pessoa. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um bom domingo abençoado a todos. A paz.